Deuteronômio capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui nesta manhã para ouvir a sua voz, Senhor, entender melhor a sua palavra, especialmente os 10 mandamentos e este mandamento, terceiro mandamento. Fale conosco, Senhor, que possamos ser instruídos pelo Espírito, possamos também, Senhor, abrir o nosso coração e, entendendo, Senhor, melhorar, crescer, ser santificados na palavra conforme a vontade do Senhor, para a sua glória. Qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, perdoa, Senhor, por Jesus, e nos dê esta bênção da sua palavra, em nome de Cristo oramos. Desde já damos graças a Deus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos respondendo a pergunta 112 do Catecismo Maior a respeito do que se exige no terceiro mandamento. Eu já tenho falado aqui para vocês que o terceiro mandamento, ele é um mandamento que diz respeito a toda a revelação de Deus, de quem Deus é, da sua glória. Então, quando a Bíblia fala no nome de Deus, na verdade a Bíblia está falando na revelação de Deus, da pessoa de Deus, de quem Ele é. Então, toda a revelação que Ele nos tem dado, quando Ele revela a sua pessoa, seus atributos, as suas obras, Ele está revelando o seu santíssimo nome. E este mandamento, então, o terceiro mandamento que nós estamos estudando já, quando diz... não tomarás, está aqui no versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão, de respeito exatamente à maneira como nós lidamos com esta revelação divina, essa revelação que o Senhor nosso Deus tem nos dado, do seu nome. Então, usar o nome em vão é não tratar de maneira devida, honrosa, essa revelação que Deus dá do seu santo nome. E eu queria chamar a atenção de vocês também, irmãos, para a conexão que existe entre esse terceiro mandamento. Já falei isso aqui várias vezes,
e os 2 mandamentos anteriores, ou seja, nós estamos ainda no terceiro, né? Então, o primeiro mandamento é o mandamento mais básico, que está no versículo 7, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento, ele trata do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E a Bíblia diz aqui, Deus está dizendo aqui, que não seja deuses falsos o Deus de vocês, mas apenas o verdadeiro Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim. Aquele Deus que está olhando para nós, aquele Deus, então, que a exigência mais básica da adoração a Ele é que nós adoremos realmente a Ele, não a um ídolo. Então, o primeiro mandamento é o mais básico de todos, é o que dá sentido a todos. O segundo mandamento, que está no versículo 8, que fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia, continuando ali ainda, a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este segundo mandamento trata da forma como nós adoraremos a esse Deus, que é a forma que corresponde a Ele. Ou seja, por que eu não devo fazer uma imagem de escultura? Porque a imagem de escultura, ela limita esse Deus. Deus não é matéria, Deus é espírito infinito, eterno, criador, todo-poderoso, que está acima de toda a criação. Portanto, irmãos, eu não posso fazer uma imagem de escultura, porque uma imagem de escultura não define a Deus e seria um ídolo. Então, toda forma de culto que eu tenha aqui no culto público, eu devo realizar de acordo com a glória desse Deus. Por isso que nós não temos aqui nada que venha despertar meramente os sentidos, não é? Mas a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade, ou seja, mediante a revelação de Deus, a sua palavra, pela fé, de forma simples e assim por diante. E o terceiro mandamento, meus irmãos, veja como as coisas estão então conectadas, de respeito a tudo isso que Deus tem revelado sobre si. Então, e a maneira como eu vou lidar com essa revelação de Deus, não somente no culto público, né? Então, por exemplo, seria usar o nome de Deus em vão no culto público se nós fizéssemos imagem. Ele se revelou e nós, então, profanaríamos o seu santo nome fazendo uma imagem para adorá-lo. Isso desonraria a ele, desonraria o seu nome. Mas também na nossa vida como um todo, ou seja, a minha vida, eu devo sempre lembrar de que é uma vida que deve honrar o santo nome de Deus. Então, eu digo, eu creio nesse Deus, eu creio no seu Filho, eu amo a Ele. Então, toda a minha vida deve ser uma vida que não desonre o seu santo nome, mas venha realmente glorificar, honrar o nome santíssimo de Deus. Eu sempre tenho lembrado para vocês aquele grande versículo, eu queria que vocês abrissem agora comigo, que está lá em Colossenses. Esse é o versículo assim que eu queria que vocês até decorassem mesmo. Eu acho que até já decoraram, né? E várias vezes nós já falamos aqui, que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Convido os irmãos aí a abrirem comigo a sua Bíblia e observarem o que está escrito aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Esse versículo ele resume a obediência ao terceiro mandamento. Então eu queria que vocês guardassem esse versículo, né? Vou ler de novo aqui. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Ou seja, irmãos, tudo que eu falo, tudo que eu faço, deve ser alguma coisa que eu possa dizer: eu estou falando isso em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Veja a seriedade, né? Tudo. Então, essa tem que ser nosso objetivo, nosso propósito. Todo dia que nós levantamos de manhã, como nós lidamos com todas as coisas, com as pessoas que estão em volta de nós, com as coisas, com a nossa casa, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com os animais, com tudo. Então, nós pensamos assim: eu vou fazer tudo em nome de Jesus. Cada palavra minha tem que ser em nome de Jesus. Cada ação minha tem que ser em nome de Jesus.
dando por ele graça a Deus Pai. O que não pode, que não cabe aqui, vamos colocar assim, neste princípio, é pecado. E é desonrar o nome de Deus. Então eu digo assim, eu sou cristão, eu amo ao Senhor, mas as minhas palavras não correspondem. Eu não posso dizer que o que eu estou falando é em nome de Jesus. Então é pecado. Eu não posso dizer que o que eu estou fazendo é em nome de Jesus. Então é pecado. Então é desonrar o santo nome dele. Então, em resumo, irmãos, é isso. Tá? Agora é claro que existem princípios que estão envolvidos aqui. Nós podemos desdobrar esse versículo em várias, vamos dizer assim, vários outros princípios menores que têm a ver com esse resultado aqui. Eu queria que nós pensássemos assim nessa manhã. Para que eu tivesse esse resultado de falar e de fazer coisas, praticar obras em nome dele, tem um processo que nós já temos abordado aqui, que é um processo mental, é um processo de meditação, é um processo de oração, é um processo de nós nos aproximarmos dele, de nós buscarmos a ele. E é isso que a pergunta 112 responde. Tá? Então, vamos olhar de novo a pergunta 112. Então, vocês têm aí, todo mundo tem, irmãos? O catecismo maior. Se não tem, digam que eu tenho. Não tem. Você pega aqui, Isabel, por favor. Vou dar um aqui para vocês dois. Tá bom? Tá, obrigado. Então, o que se exige no terceiro mandamento? No terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa, reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e de nosso próximo. Então veja só. Aqui ele resume em poucas palavras um processo que acontece na vida de todo cristão, que é o trabalho da alma, né? É o trabalho da alma, é o trabalho então que eu devo exercer diariamente diante da revelação de Deus. Deus tem se revelado. Deus tem se revelado de que maneira? Já tratei disso aqui, então só vou passar rapidamente. Deus tem se revelado, que é o nome de Deus. Veja que ele diz, no terceiro mandamento, exige que o nome de Deus, ou seja, a revelação de Deus, os seus títulos, os seus atributos, então, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, os títulos de Deus, os atributos de Deus, as qualidades que a Bíblia dá a Ele. As ordenanças têm a ver principalmente com o culto, mas com tudo aquilo que Ele ordena, podemos a dizer também, a sua palavra, que é, claro, a maior revelação dele é a palavra, né? É a escritura sagrada, os sacramentos, que são 2, batismo e a ceia, ele também se revela, a oração, quando nós estamos orando de acordo com a palavra, cada oração deste culto, por exemplo, se for de acordo com a palavra, Deus está se revelando através da oração, os juramentos e os votos, que os irmãos já devem saber o que é, os juramentos, então, é tudo que eu me comprometo diante do próximo em nome de Deus, né, chamando Deus como testemunha. Os votos é aquilo que eu faço a Deus, eu me comprometo diante de Deus. Então, tudo isso também Deus está se revelando. As sortes, que é especialmente aquilo que se fazia nos tempos do Antigo Testamento, para saber a vontade de Deus. E hoje nós não usamos mais isso, mas tem a ver também com a revelação de Deus. Suas obras, que são 3, né? Criação, providência e redenção, 3 obras básicas que nós devemos estudar e conhecer cada vez melhor. Ou seja, esse dia está revelando Deus e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Então, todas as formas de revelação de Deus é a revelação do santo nome de Deus. Como é que eu tenho que tratar essa revelação? E isso é obedecer ao mandamento. Eu tenho que tratar essa revelação de forma santa, reverente, quando ele diz assim, né? Sejam santa e reverentemente usados. Então, eu tenho que lidar com essa revelação de forma santa e reverente. Como? Por meio do quê? Né? Em que sentido? Em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos. Então,
Veja que primeiro há um processo interno, então eu tenho que pensar na palavra, nas revelações divinas, meditar nelas. O pensamento é é aquela primeira parte, né? Quando eu dou ouvidos à revelação, aí os pensamentos de Deus vêm sobre mim. Aí eu dou mais um passo, que eu vou meditar nesses pensamentos, ou seja, eu vou aplicar esses pensamentos à minha própria alma, à minha vida. Aí eu sigo adiante, né? Eu começo a falar desses pensamentos, eu falo, eu escrevo. Então, todas essas formas eu estou praticando o exercício ali de reflexão e mental e assim por diante. Observe então que a parte mais interna é o pensamento e a meditação. E já as palavras dos escritos eu já estou dando, vamos dizer assim, já estou colocando para fora, estou fazendo já um trabalho externo, né, daquilo que vem dos meus pensamentos, das minhas meditações. Então, meus irmãos, quando eu estou fazendo isso, eu estou santo e reverentemente usando essa revelação em meus pensamentos, meditações, palavras e escritos, é a primeira parte. Aí vem a outra parte, que está em Colossenses 3,17. Então, quando Colossenses 3,17, ele diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, já é o efeito desse trabalho da alma. É o efeito já da maneira reverente e santa que eu estou tratando a revelação de Deus em meus pensamentos, meditações, palavras e escritos. Agora, isso tem que surtir esse efeito de Colossenses 3,17. Se não surtir esse efeito, vai ser apenas um trabalho intelectual, não vai ser, de fato, tratar o nome de Deus de maneira reverente. Eu já falei isso aqui rapidamente semana passada. Então, alguém pode estudar a Bíblia, estudar teologia e até falar muito bem da teologia, mas o comportamento dessa pessoa, ela não for correspondente ao que ela fala, então ela não está fazendo isso aqui, tá? Então é apenas um exercício intelectual, às vezes gerando mais pecado, porque gera orgulho, a pessoa fica inchada, fica orgulhosa, né, de ter aquele conhecimento, mas não é isso, meus irmãos, que é obedecer este mandamento. Este mandamento, na medida que eu vou realmente pensando, na medida que eu vou realmente meditando na santa revelação de Deus, eu vou falando dela, eu vou então usando as minhas palavras, escrevendo sobre ela. Se eu estou fazendo isso corretamente, santamente, vai ser por uma afirmação, é isso que o Catecismo Maior vai falar agora, santa de fé e comportamento conveniente. Duas coisas vão acontecer como resultado desse meu trabalho da alma interno ainda, né? Primeiro, de fato, eu vou fazer uma afirmação santa de fé. Ou seja, meus irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala, aí eu chamo vocês para ler outro texto, bem conhecido nosso também, que está lá em Romanos, capítulo 10. Por favor, abram comigo também esse trecho. Né? Romanos, capítulo 10, no versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, vou esperar os irmãos acharem. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Veja, irmãos, que ele está falando então de confissão. Confessar com a boca o Senhor Jesus. É aquilo que eu professo. Não tem nenhuma pessoa que ame a Deus, que recebeu a revelação do santo nome de Deus e não confesse a Jesus. Então, observe que existe um tipo de confissão clara a respeito daquilo que eu tenho compreendido de Deus, da sua palavra, da sua verdade. Por exemplo, não tem nenhuma pessoa que, tendo feito esse processo e realmente crido nessa verdade, internamente,
ela chegue e diga assim, Jesus não salva. Ou ela diga assim, Jesus não morreu numa cruz verdadeiramente por nossos pecados, ele só é um mártir. Ou ela diga assim, Jesus não ressuscitou. Quem disser isso, não crê. Né? Então, a profissão da nossa fé, aquilo que nós vamos falar, é profissão da nossa fé. Ou seja, irmãos, daquilo que a Escritura revela, do que ela diz ser verdade, daquilo que eu tenho então recebido, e a revelação do santo nome de Deus. E quando eu expresso isso com a minha boca, né, eu confesso, eu falo, é o resultado do que está acontecendo anteriormente comigo, em que eu ouvi, que eu meditei, eu criei, e eu então vou expressar isso em palavras, e eu vou dizer, se com a tua boca, por isso que Paulo diz, não é que a pessoa vai ser salva pela confissão, não é isso que ele está falando, mas ele está dizendo que se a pessoa crê, a pessoa vai confessar. A pessoa vai confessar. Quem salva é Jesus, não é a confissão. Quem salva é Jesus, não é nem mesmo a fé que salva, quem salva é Jesus. Mas, se eu sou salvo por Jesus, é porque eu creio nele. Mas, se eu sou salvo por Jesus, é porque, se eu creio, eu confesso. Eu não posso deixar de confessar o Senhor Jesus. Então ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E aí ele continua, né? Porque se for só confissão também, até o diabo pode mentir e pode falar coisas. Até o diabo citou as Escrituras, por exemplo, na tentação de Cristo, até o diabo citou as Escrituras. Então não é só citar e não é só falar, mas crer. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim serás salvo. Né? Então observe, meus irmãos, que a primeira coisa que tem que acontecer com uma pessoa quando ela está realmente meditando, é que ela vai fazer, vamos voltar agora para o catecismo, que diz assim, por uma afirmação santa de fé. Então, a primeira coisa que vai acontecer como resultado deste trabalho da alma, desta recepção interna, da revelação do santo nome de Deus, é que a pessoa vai afirmar a santa fé. Ela vai confessar o Senhor Jesus. Ela vai confessar as doutrinas essenciais das Escrituras. Eu posso dizer assim, ela vai confessar, por exemplo, tem um documento essencial que nós já estudamos aqui no Catecismo Ortodoxo e que eu vou trabalhar muito com vocês no acompanhamento pastoral, que é o Credo Apostólico. Então, quem realmente é de Cristo vai confessar, por exemplo, o Credo Apostólico. Ele vai confessar todas aquelas verdades ali que estão no Credo Apostólico. Se ele não confessar uma daquelas verdades do Credo Apostólico, ele não é crente. Ele não é um cristão. Ele não está tratando reverentemente o santo nome de Deus, porque o Credo Apostólico, vamos dizer assim, é o resumo mais essencial da fé, né? Que foi preservado ao longo dos séculos ali, vamos dizer assim, é a sistematização mais sucinta, mais básica do que realmente a Bíblia ensina sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre a vida, sobre a morte. Então, aquilo ali que está no Credo Apostólico, que vocês têm o Credo Apostólico no Catecismo Ortodoxo, depois vocês podem rever lá, olhar, meditar. Então, aquelas verdades são essenciais. Mas vejam, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fala, e quando fizeste por palavras, envolve, é que eu quero avançar um pouquinho mais, envolve a profissão de fé, mas envolve também todas as minhas palavras. Porque, veja, alguém pode dizer assim, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele salva. Ele salva. Mas se em seguida a pessoa disser assim, eu gosto muito de dinheiro,
e ela fala, por exemplo, assim, só para dar um exemplo, além de dizer isso, ela fala muito, muito, muito em dinheiro. Na verdade, a conversa essencial dela é dinheiro. E em algum momento ela professa fé. Em algum momento ela disse ou diz na igreja, quando ela lida, por exemplo, o credo apostólico na igreja, ou quando ela fez a profissão de fé dela na igreja, no seu batismo, em algum momento, assim, ela professa a fé em Jesus. Mas, ao falar cotidiano dela, essa profissão de fé dela nunca influencia o falar cotidiano dela. As palavras que normalmente ela diz, diárias, né? Nas conversas, nos diálogos, em que ela expressa então, as suas opiniões, os seus sonhos, os seus objetivos. Aquele credo apostólico, se ele não tem uma influência no falar daquela pessoa, não quer dizer que a pessoa todo tempo vai ficar falando, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Não é isso, né? Eu quero deixar claro isso aqui para os irmãos. Não é que todo tempo ela vai ficar falando, eu creio em Jesus, não é isso. Mas é que toda a conversa dela, em todos os ambientes que ela tiver, no seu trabalho, na sua família, se aquele credo dela, se aquela profissão de sua fé não influencia em nada o falar dessa pessoa, tem alguma coisa errada, né? Se o falar dela, ela professa a fé no Senhor Jesus em alguns momentos, mas o falar dela poderia ser feito, por exemplo, o tipo de fala, o tipo de diálogo dela poderia ser feito por um ateu, por exemplo. Um ateu fala igual ela, né? Ou outra religião qualquer, um muçulmano, um budista, ou alguém que não é ateu, mas não tem religião nenhuma. Se uma pessoa que não cristã, vamos colocar assim de maneira mais genérica, né? Uma pessoa não cristã, se você coloca um não cristão e o que professa a fé e a linguagem deles, a forma de falar do cristão, poderia também ser falada por um não cristão, em seu conteúdo, em sua maneira de se expressar, tem alguma coisa errada com esse cristão. Entendeu? Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui, e quando fizer de pôr palavras em nome de Jesus, não quer dizer que todo tempo eu vou falar, eu falo uma coisa, aí eu digo em nome de Jesus, eu falo outra coisa, em nome de Jesus, não é isso, né? Não é isso, mas é que tudo que eu falar é de acordo com Jesus, em nome dele, é de acordo com a vontade dele, é de acordo com a sua doutrina, com as suas verdades, com a revelação do seu nome. Então, um grande teste que eu queria que nós fizéssemos nesta manhã, irmãos, é um teste muito prático, é que você fizesse uma espécie de revisão desta semana, dos seus diálogos, das suas falas, das suas palavras e daquilo que normalmente você fala, e fizesse esse teste. Será, essa pergunta é bem básica, será que aquilo que eu professo em momentos solenes, por exemplo, eu professo que no culto que eu creio em Jesus, será que isso tem tido uma influência nos meus diálogos ordinários, nos meus diálogos assim, normais mesmo, quando eu não estou na igreja, mas quando eu estou tratando com meus familiares, quando eu estou tratando com meus vizinhos, quando eu estou no meu trabalho, será que o meu falar, ele tem uma diferença? Existe uma diferença no meu falar de um pagão, de um gentil, usando a linguagem bíblica, de uma pessoa não cristã, de uma pessoa incrédula? O meu falar, vocês imaginem, por exemplo, como Noé falava. Vocês imaginem como Caim falava, como Abel falava, né? Então, nos trabalhos, na normalidade, naquilo que eles falavam, como eles se expressavam, não era a mesma coisa, irmãos. O Abel, não é que ele ficasse falando todo tempo em Deus, e não é isso. Vocês já entenderam, né? Não é todo tempo Deus, o nome de Jesus. Às vezes nós vemos isso, né? Pessoas que para parecerem piedosas, elas ficam todo tempo falando em Deus, aleluia, glória a Deus, Jesus. Não é isso que eu estou falando, não. Não é quer dizer que a pessoa vai ficar falando todo tempo o nome de Deus, que às vezes esse uso é em vão. Mas
em todos os meus diálogos, a profissão de minha fé tem uma influência. Por exemplo, se eu sou acostumado a chamar palavrão, eu vou começar a me reter disso. Se eu tenho esse vício, né? Eu vou começar a me reter dos palavrões. Eu vou deixar isso. Eu vou deixando isso. Eu me arrependo e vou abandonando esse tipo de diálogo, de fala. Se eu costumava muito ficar falando dos outros, fofoca, maledicência, eu vou começar. Isso aqui não é em nome de Deus. Isso aqui não é em nome de Cristo. Se as minhas palavras eram palavras de rancor, de raiva, eu vou começar a ter uma reflexão sobre essas coisas, que esse não é o falar em nome de Deus, não é o falar em nome de Cristo. Se as minhas palavras continuamente são de murmuração, de reclamação, e não há louvor, não há gratidão nas minhas palavras, eu vou começar a refrear esse meu pecado. A influência do santo nome de Deus na minha vida vai influenciar o meu falar. Eu dei aqui alguns exemplos, meus irmãos, para que vocês possam entender que todo o nosso diálogo, todas as nossas palavras, se nós estamos fazendo isso aqui, se nós estamos honrando o santo nome de Deus, a revelação, está acontecendo essa mudança. Se não está acontecendo essa mudança, irmãos, nós temos que nos arrepender. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a Cristo, nós amamos a Ele. Então, vamos nos arrepender disso e vamos observar se nós estamos honrando o nome dEle. Nisso aqui, eu estou meditando na palavra? Eu estou tirando diariamente um momento diário, né, para ler a Bíblia e orar? Eu estou, na minha vida cotidiana, nos meus afazeres, meditando. Você lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Não significa que o salmista está dizendo que este homem ele vai andar com a Bíblia, né? Ele vai para pegar o ônibus lendo a Bíblia, ele vai fazer tudo. Não é isso. Logicamente, tem nem sentido, né? Mas ele lê a Bíblia, ele medita nela continuamente, e quando ele está andando, fazendo isso, fazendo aquilo, e todo o tempo nós estamos refletindo e pensando, né? Os pensamentos dele, quanto mais ele medita, quanto mais ele pensa naquele momento específico, ele vai enchendo o depósito mental dele com as Escrituras. Então, as Escrituras vão ser a fonte de todas as suas meditações diárias, todos os seus pensamentos, todas as suas reflexões. Ele vai pensar sempre conforme as Escrituras. Irmãos, isso dá trabalho, é um trabalho da alma, é um trabalho em que eu tenho que meditar nas Escrituras, frequentar os cultos, guardar o dia do Senhor. Às vezes parece assim, né? Por que eu tenho que estar na igreja todo domingo, pastor? Por que eu tenho que vir de manhã e tenho que vir à noite também? Por quê? Eu não posso ir só no domingo no mês, não dá para a gente ir deixando de ir todo o tempo. Não, irmão, porque esse é o trabalho da alma, entendeu? Esse trabalho da alma não se faz de uma hora para outra. A construção do caráter cristão, a santificação, ela é um processo. E é por isso que dominicalmente nós temos que estar aqui ouvindo a palavra, porque a palavra ela vai operando na nossa vida, ela vai nos iluminando, ela vai nos trazendo maior compreensão do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado, do que é belo, do que é feio. Tudo isso Deus vai mostrando a sua vontade. Então, um dia do Senhor sem ser guardado é um dia do Senhor em que eu estou desprezando esse processo. Um dia sem ler minha Bíblia, sem meditar, sem orar, é um dia que eu estou desperdiçando esse processo. E, portanto, se eu não estou meditando, se eu não estou pensando, se eu não estou meditando nas minhas palavras, nos meus escritos, eu não vou chegar a Colossenses 3,17. Eu não vou chegar a falar conforme Deus quer. Então, meus queridos irmãos, um exercício para vocês hoje, diante do Senhor nosso Deus, nesta manhã, nesse domingo, nesse dia do Senhor. Primeiro exercício, primeira coisa que eu queria que vocês
fizesse. Exercício que eu digo, né? Espiritual, mental. Pense, irmão, como é que está o seu falar? Como é que estão as suas palavras? Você pode dizer que elas são em nome do Senhor Jesus? Eu acho que todos nós precisamos nos arrepender disso. Eu acho que nessa geração e nessa igreja moderna, na igreja dos nossos dias, todos nós precisamos nos arrepender profundamente das nossas palavras, porque, irmãos, o que nós temos visto, o que nós temos, melhor, visto não, né? Ouvido de cristãos, inclusive nas redes sociais, é algo assim tão triste, tão contrário ao nome do Senhor. Quer dizer, pessoas que professam o cristianismo, mas que o falar delas, o escrever delas, a forma de expressão delas é tão mundana. Você pode dizer assim, fazer a separação entre elas e alguém que está ali Às vezes uma pessoa que não vai na igreja se expressa até melhor do que alguns que vão à igreja, que você tem que fazer uma reflexão e pensar assim, e preciso haver um profundo arrependimento. E eu queria que os irmãos pensassem nisso de todo o coração, diante de Deus, diante do Senhor, que está aqui conosco. Nós lemos em Deuteronômio não, segundo Crônicas 4, que o irmão Caleb leu para nós estamos na casa de Deus, irmãos. Casa de Deus não é esse lugar, não. Casa de Deus é a igreja. Casa de Deus é a presença de Deus, é onde Deus está. E Deus está onde nós estamos. Então, nosso falar está agradando ao Senhor. A nossa profissão de fé está iluminando o nosso falar. O que eu professo aqui na igreja dominicalmente, amanhã, lá no meu trabalho, está influenciando quando eu falo com o meu patrão, quando eu falo com o meu empregado, quando eu falo, quem tem, quando eu falo com o meu colega, meu vizinho, com o meu familiar, com aquele que está comigo. Esta é a grande questão, meus irmãos, e honrar o nome de Deus tem a ver com isso, tá? Eu já vou fazer um pulozinho aqui, porque depois eu vou voltar para nós lidarmos com essa questão melhor do bem, mas eu só vou ler mais um pouquinho aqui. Veja o que ele diz aqui: por uma afirmação santa de fé e comportamento conveniente. Eu vou já falar desse comportamento conveniente, mas ele diz aqui, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Então, quando eu estou falando em nome de Jesus, eu estou glorificando a Deus, eu estou fazendo bem para mim, eu estou fazendo bem para o meu próximo. Pense nisso. Aí você pode colocar mais esse teste aqui para o seu falar. Quando o seu falar em nome de Jesus, o seu falar está sendo exercido, está sendo ali, você está falando, enfim, glorificando a Deus, de forma a glorificar a Deus, glorificando a Deus com o seu falar. E aquilo está fazendo bem para você. O seu falar está fazendo bem para você quando você está glorificando a Deus. E aquilo está fazendo bem para a pessoa que está em volta de você. Daqui a pouco, hoje não vai dar, com certeza, mas mesmo que vem a gente vai continuando. Eu vou falar hoje até onde der, mas eu vou chegar, se Deus permitir, no próximo domingo possivelmente, a explicar melhor este bem, que sentido é esse bem. Mas já pense nisso, irmão, pense nisso. O seu falar está fazendo bem para você, bem para as pessoas que estão em volta de você. Mas vamos continuar, irmãos. Ele não somente diz aqui por uma afirmação santa de fé, mas também ele diz e um comportamento conveniente. Um comportamento conveniente. E é interessante que Colossenses 3,17 também diz, tudo que fizeste por palavras ou por obras. Eu queria, então, colocar da seguinte maneira para vocês, irmãos. Vocês imaginem o Senhor Jesus Cristo conviver, melhor dizendo, com o Senhor Jesus Cristo naquele período, especialmente o período do seu ministério público, em que ele passou ali 3 anos pregando a palavra, curando, operando grandes maravilhas. Vocês imaginem o que era estar com o Senhor Jesus. Ouvir as suas palavras.
Mas não somente ouvir as suas palavras, mas observar o seu comportamento. Eu quero também incentivar os irmãos, claro, lerem toda a Bíblia, né? Mas lerem para que vocês percebam as palavras e o comportamento do Senhor Jesus Cristo. Tem 4 livros na Bíblia que são essenciais para isso. Quais são? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Então ali você encontra, claro, né? Não é uma... O próprio João disse que ele não foi exaustivo, ele selecionou, né, alguns milagres e obras de Cristo. Claro que ali não tem toda a vida de Jesus, evidentemente. Mas o que tem ali nos 4 evangelhos é para o nosso aprendizado, inclusive o nosso exemplo, para nos exemplificar o que é fazer em nome de Jesus. Então vocês imaginem o que o Senhor Jesus Cristo falava, como ele falava e a maneira como ele agia. A maneira como ele agia. Jesus nunca pecou. Então as palavras dele não eram palavras de um hipócrita, mas eram palavras, quando ele falava de Deus, quando ele ensinava a verdade. O comportamento de nosso Senhor era um exemplo daquelas verdades que ele falava. É claro, meus irmãos, nós nunca vamos chegar a ser como ele, mas ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Então, o comportamento de Jesus. Você, então, pense. Como Jesus lidava com o trabalho? Como Jesus lidava com a família? Como Jesus lidava com o dinheiro? Como Jesus lidava com as autoridades da sua época? Como ele lidava com aqueles que estavam, assim, em termos de autoridade, acima dele? Como ele lidava com seus iguais? Como ele lidava com seus discípulos? Como ele lidava com os pecadores? Como ele lidava com os religiosos do seu tempo? Como ele lidava com as pessoas que demonstravam fé e obediência? Como ele tratava sua mãe? Como ele tratava os seus irmãos? Como Jesus se comportava? Como Jesus vivia? Como ele lidava com aqueles que pecavam perto dele? Como ele lidou, por exemplo, com a mulher adúltera? Que diferença, um grande contraste com os religiosos que queriam apedrejá-lo. Como ele lidava com as questões do seu tempo, com aqueles que tinham morrido, por exemplo, em tragédias do seu tempo. Isso tudo aparece na Bíblia. Como ele lidava, como ele tratava essas coisas. Irmãos, ali está. Quando vocês façam esse outro exercício aqui agora de leitura mesmo, né? Se vocês forem ler os evangelhos, observem as palavras e os atos de Jesus e vejam como eles se harmonizam e vejam como eles têm uma relação muito profunda, porque na verdade o que Jesus falava dava base, aquilo que Jesus mostrava crer, porque Jesus também tinha fé, Jesus era homem como nós, né? Ele cria também naquelas verdades. A maneira como Jesus falava, a expressão da sua fé baseava o seu comportamento. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, disso que eu estou falando, lá no capítulo 4 de João, um exemplo que também na minha mente agora, quando ele evangeliza, ele conversa com a mulher samaritana. Ele começa a conversar com a mulher samaritana. Ele começa a conversar. A mulher samaritana fica surpreendida porque ele fala com ela. E ela mesma, ela tenta ali se sair daquela situação porque ela não aceita, né? Ela mesma tem um preconceito, porque os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. E a reação dela é dentro do seu preconceito, da sua cultura, da sua pecaminosidade, do seu orgulho. E o Jesus, ele rompe todas essas coisas e ele conversa com ela. E aquela mulher, então, é convertida, crê, na medida, né, que o diálogo vai acontecendo,
ela vai entendendo quem é aquele homem, que aquele homem não é só um viajante judeu, mas que aquele homem é o Messias prometido, e ela crê nele, e ela vai anunciar a sua cidade. Então, esse comportamento de Jesus, diferente do comportamento dos judeus normalmente, tem a ver com o que ele falava, tem a ver com o que ele cria, irmãos. Quando ele, então, a mulher samaritana vai, dentro desse próprio capítulo tem um outro exemplo, que é muito ilustrativo disso. Qual era a essência da vida de Nosso Senhor? Quando os discípulos vêm e trazem alimento e dizem para ele comer, o que é que ele diz? Eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida, eu tenho algo que domina a minha vida, mais do que o alimento, mais do que qualquer coisa. É fazer a vontade do Pai e completar a obra que ele me deu. Então veja qual era a fé de Cristo, veja qual era o comportamento de Cristo de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que ele realmente acreditava que era o propósito da sua vida. Não é que ele estivesse dizendo que nós não temos que comer, que nós não temos que beber. Ele estava colocando ali uma escala de valores. Às vezes, precisamos deixar de comer e beber para fazer coisas mais importantes. A comida e a bebida são importantes. Nós não devemos deixar de comer nem deixar de beber. Tá? Mas tem coisa mais importante que a comida. Tem coisa mais importante que a bebida. Tem coisas mais importantes, mais urgentes do que aquilo ali que normalmente as pessoas se dedicam mais. Comer, beber, seus prazeres, suas vidas, suas necessidades mais imediatas, e esquecem de Deus, esquecem de que há coisas mais importantes, necessidades mais urgentes, e elas esquecem. Então ali você observa as duas coisas do comportamento de Nosso Senhor, que nesse mesmo capítulo 4, depois vocês podem ler, irmãos, e conferir, você vê duas coisas ali que Jesus faz diferente dos outros. Primeiro, ele fala com uma mulher samaritana que o judeu não falava. Segundo, ele trata a necessidade física abaixo da necessidade espiritual. Ou seja, Deus Pai para o Senhor Jesus Cristo era mais importante que tudo. Ele diz, eu vim, ele era um homem perfeito, era um homem que vivia para Deus Pai, e obediência a Deus Pai. E essas coisas, irmãos, estão juntas. E elas resumem os 10 mandamentos. Como foi que o Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui está no capítulo 4. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, a minha comida, a minha bebida, o que é mais importante é fazer a vontade do Pai, ele está cumprindo as 4 primeiras tábuas da lei. E porque ele ama a Deus, ele não está nem aí, ele não está nem um pouco interessado naquela coisa mesquinha que era o preconceito entre samaritanos e judeus. Aquilo para ele era nada. Porque o que importa era aquela mulher, aquela alma, aquela vida que ele veio salvar. Porque ele veio salvar o que estava perdido. Então, para ele, não importava se ela era samaritana. E vejam, irmãos, na medida que nós vamos fazendo isso aqui, que o apóstolo Paulo diz, e quanto fizer por palavras e por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, tem esses 2 aspectos. As minhas palavras vão glorificar a Deus. É isso que o Catecismo Maior, na verdade, está falando aqui. Vão ser expressão de amor a Deus, mas também o meu comportamento. E as minhas palavras e também o meu comportamento vão ser expressão de amor ao próximo. Vão ser expressão de que eu faço bem a eles. Eu rompo os preconceitos humanos, divisões de raça, de ideologias, de classe, o que for. Isso aí, irmãos, tudo vai sendo rompido. E aí por isso... E vai sendo rompido exatamente porque eu amo a Deus, porque Deus ele tem
ele mostra para mim o que realmente é essencial, de que essas coisas aqui que dividem os homens, que tornam os homens odiosos uns aos outros e opressores uns dos outros, eu vou entendendo que aquilo é muito pequenino, muito mesquinho, muito significante, perto da glória desse Deus Santíssimo, que amou o mundo, que enviou seu Filho para a salvação de pecadores, de todas as tribos, povos e raças, né? Outro exemplo que eu quero lhe dar é o exemplo de José. José é um tipo de Cristo na Bíblia. E José teve um sonho lá quando ele era um rapazinho. E nesse sonho, ele via os seus familiares honrá-lo, né? Porque Deus já estava profetizando que ele seria uma pessoa importante no Egito, mas para quê? Para que ele fosse exaltado? Não, para que ele salvasse os seus irmãos, para que ele salvasse o seu pai, para que ele salvasse a semente santa, que era Israel, e que de Israel viria Cristo. Então Deus estava preparando José para preservar aquela semente no meio daquela fome, de toda aquela crise que estava vindo sobre o mundo, e que Deus também tinha os seus propósitos para aquilo. E vocês sabem o que aconteceu no percurso, né? Vocês sabem que ele foi vendido pelos seus irmãos. Você sabe que a grande traição é que eles iriam matar José, só não mataram José, pelo menos uma parte deles queria matar José, e só não mataram José porque Deus não quis, Deus não deixou. E o que José fez depois, meus irmãos? Qual foi o comportamento de José? Qual foi a profissão de fé de José? José disse assim: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Essa é a profissão dele de fé. E qual foi o comportamento dele dentro dessa profissão de fé? Eles ficaram com medo de que ele se vingasse. Ele disse: eu não vou me vingar, porque eu fui enviado aqui para a vida, para dar a vida para vocês. Veja, que homem que entendeu os planos de Deus e que está aqui descolado dessa coisa mesquinha que é a vingança. Porque a vingança é algo mesquinho. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a vingança pertence a quem? Ao Senhor, não a nós. Deixa com Deus. Né? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a ira humana não produz a justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso dever é perdoar, amar, entregar para Deus e ir adiante. Mas isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Isso você não tem no mundo. Toda linguagem do mundo, você vê o mundo falar de amor, você vê as pessoas que não creem em Cristo falar de amor, você pode ter certeza que ali por trás não é amor, não. Né? Existem atos, eu não estou dizendo que somente os cristãos praticam coisas boas, não é isso. A graça comum opera de tal maneira que existem atos, existe altruísmo, existem existem altos sacrifícios, né? Existem coisas que as pessoas fazem, não cristãs, que são assim dignas de você notar e de você observar aquilo até com admiração. Mas aquilo é a graça comum. Mas por trás ali nunca está a glória de Deus, nunca estão os motivos certos, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Só em Jesus, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí o meu tempo está quase acabando ali, mas ainda tenho uns 5 minutos. Eu queria que você pensasse agora na questão desse comportamento, irmãos. Que aqui o nosso catecismo, ele fala assim: em um comportamento conveniente, né? Um comportamento conveniente. Comportamento que ele está completamente correspondente à profissão de fé, ao Senhor Jesus. Aquilo que eu posso dizer assim, o meu comportamento, ele é feito em nome de Jesus. Eu estou fazendo o que Jesus me mostra no comportamento dele lá no tempo que ele andou aqui na terra. De acordo com os mandamentos dele, os 10 mandamentos, de acordo com
o que os apóstolos escreveram sobre uma vida santa, em nome dele. De acordo com o que o próprio Paulo fala aqui, por exemplo, no versículo... Lê um pouquinho antes aqui, capítulo 3, no versículo 12, olha como ele diz aqui. Vamos ler aí? Ele diz assim, capítulo 3, verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, e quem não tem queixa contra o outro, né? Nós somos todos imperfeitos, então a gente vai deixando o outro cheio de queixas, né? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei o vós também. Olha com quem ele liga essas atitudes, né? De entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, de suportar os outros, de perdoar, se nós tivermos queixa contra os outros. Porque foi isso que Jesus fez com você, meu irmão. Porque foi isso que Jesus fez comigo. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Será que Deus não tinha queixa contra nós? Será que nós não tínhamos dívidas diante dele? Será que nós não merecíamos estar no inferno agora? Condenados, sem esperança de salvação? É claro que sim, mas ele foi misericordioso. Ele mandou o Filho dele para nos salvar. E como é que eu agora vou agir? Professo que amo Cristo, professo que sou um cristão, mas quando eu vou agir com... Vou falar o contrário aqui, tá? Versículo 12. Em vez de misericórdia, com vingança. Em vez de benignidade, malignidade. Em vez de humildade, soberba. Em vez de mansidão, com brabeza. Em vez de longanimidade, com impaciência. Em vez de suportar, eu vou me vingar. Em vez de perdoar, eu não perdoo o que essa pessoa fez. Como posso me dizer cristão, tendo sido perdoado, sendo que ele veio a esse mundo, sumiu a meu pecado, a minha maldade, se tornou homem como eu, e morreu naquela cruz terrível, carregando os meus pecados e morrendo a minha morte? Como eu posso hoje olhar para o meu irmão, olhar para o meu próximo, olhar para quem está em volta de mim, cheio de raiva, de vingança? Ah, mas eu sou cristão. Não! Você é cristão? Você professa a sua fé, então, tudo quanto você faça, seja por palavra, seja por ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus. O comportamento, pense assim, eu quero me parecer mais e mais com Jesus. Eu quero que, quando as pessoas, elas conversarem comigo, elas falarem comigo, elas possam ver Jesus. Em essência é isso, meus irmãos. É que eu sou um discípulo de Jesus. Eu falo como Jesus falaria. Eu ando como ele andaria. Eu tenho uma relação de amor com ele. Ele é meu Senhor, ele é meu mestre. E então, isso tudo é honrar o nome dele. É um comportamento conveniente. É um comportamento que convém. É um comportamento, irmãos, que é de acordo com a afirmação santa de fé. E nós temos que mudar nisso. Veja, se nós estivermos aqui todos os domingos, só ouvindo pregação, mas a minha vida, a nossa vida lá fora, nossa lida com os outros, nosso lidar com os outros e com as nossas coisas, não tem diferença. Não tem as marcas de Cristo, não tem a forma de Cristo, as palavras de Cristo, o procedimento de Cristo, então nós estamos sendo hipócritas. E nós temos que nos arrepender diante de Deus e buscar misericórdia, buscar graça. Irmãos amados, nós estamos aqui nesta manhã, diante de Deus, para pensarmos nessas coisas e que apliquemos a nossa vida. Semana que vem,
Considere então que nós já falamos até o comportamento conveniente, tá bom? Aí semana que vem nós vamos falar sobre para a glória de Deus e o nosso próprio bem e do nosso próximo. Aí nós vamos falar sobre que sentido é a glória de Deus, que bem é esse, né? Que a Bíblia fala, a Bíblia não, o Catecismo fala aqui, e enfim, o que é isso que está sendo dito aqui, que é o resultado final de guardar este nome. Eu queria só encerrar com um versículo que está aqui, 1 Pedro 2,12. Vamos ler esses dois últimos versos? 1 Pedro 2,12. Porque os olhos do Senhor, 1 Pedro 2,12, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O 3,15, irmãos. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vossa boa conduta em Cristo. Então veja que aqui esses textos eu devo falar, responder com mansidão, santificando no meu coração primeiro, né, o Senhor, e responder com mansidão e temor sobre a esperança e a profissão de fé. E o meu comportamento tem que ser em nome de Jesus. Guarde isso. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós podemos nesta manhã começar, Senhor, a tratar com algum detalhe a questão das nossas palavras e do nosso comportamento. Que o Espírito Santo opere de tal forma em nossa alma, Senhor, para que esse estudo de hoje, ele penetre, o que for realmente da palavra, penetre nossa alma e nos traga arrependimento hoje, Senhor. Que todos precisamos nos arrepender, que temos falhado nas palavras e no comportamento. Com certeza somos imperfeitos e pecadores. Nos perdoe e opere em nossa alma para que nós possamos crescer, Senhor, nas palavras e nos comportamentos, sendo feitos sempre em nome de Jesus, dando graças por Ele ao Pai. Faz isso, Senhor, na nossa vida e opere para que assim nós possamos glorificar o Seu nome e fazer bem aos nossos próximos. Abençoa muito a nossa pequena igreja, nossos queridos irmãos. Nós estamos aqui, os que faltaram hoje, para que eles possam, Senhor, que todos nós possamos crescer nisso e que chegue a nossa família, Pai, chegue os nossos próximos essa bênção, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.